Então, continuando o nosso estudo, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre função inversa. Já falamos nas aulas anteriores da definição de função, falamos um pouco sobre a paridade das funções, né? O que é uma função par, como é que a gente mostra que a função é par. A ímpar, né? Como é que a gente mostra que ela é ímpar. Injetiva, sobrejetiva, bijetiva, tudo isso, né? Tirando a questão da paridade, mas a questão da sobrejetividade das funções, a gente vai usar na aula de hoje para definir o que é uma função inversa. Então, se você pega, antes de a gente falar sobre função inversa, o título da aula é esse, né? Função inversa. Nós vamos definir, na verdade, né? Definição. É uma definição simples, né? Não tem muito mistério, você já conhece essa função. Só vou colocar aqui para dar um destaque a ela, porque é uma função muito importante. Tá? Então, seja f de R em R, dada por f de x igual a x. Ou seja, a função pega o número, né? O número real, no domínio, e leva para a imagem sem fazer nada com ele. Né? Se eu pego o x aqui, ó, eu levo ele nele mesmo. Tá? Então, 0 vai no 0, 1 vai no 1, 2 vai no 2, raiz de 2 vai no raiz de 2, raiz de 9 sobre 7 vai no raiz de 9 sobre 7, e assim vai. Tá? Esta função é chamada... Alguém sabe o nome dela? Quer trocar a cor do piloto? Função identidade. Tá? A função que pega o número real e não faz nada é a função identidade. Beleza? Por que essa definição? Porque a próxima definição vai usar essa. Tá? E é a definição de função inversa. Então, definição, vou colocar aqui definição 1, definição 2. A definição 2, gente, é a seguinte, ó. Aliás, antes de fazer a definição, melhor a gente fazer isso depois, então. Vamos lá. Seja f, vamos colocar assim, acho que vai ficar melhor. De R. Vou colocar até de A em B, gente, mais geral, ó. A gente vai trabalhar com funções reais, mas eu vou colocar a definição mais geral possível, ó. De um conjunto A em um conjunto B. Opa. Uma função. Tá? Vamos pegar o conjunto A e o conjunto B, vamos pegar eles contidos em R, né? Não precisa ser o R todo. Vamos pegando intervalos aí, né? Na reta. Pode ser a reta toda, mas em geral não precisa, tá? Então o que a gente vai definir? Ó? Se existir uma função G, a função F ela sai de A para B. A função G ela faz o caminho contrário. Ela sai de B para A. Tá? Então, se existir essa função, tal que F composta com G. Lembra que a gente viu isso na aula passada, né? Aplicado em X é igual a X. Isso acontece para todo X em A. E, além disso,
G composta com F aplicada em X for igual a X para todo X pertencente a B, perceba que a G sai de B. Por isso que aqui o X pertence a B e a F ela sai de A. Então, por isso que Opa, peraí. Aqui tá errado, né? Aqui tá errado. É o contrário. Para todo X pertencente a B aqui, ó. Por quê, gente? Porque primeiro eu aplico a G para depois a F. Né? Então, seria isso aqui, né? Eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. A função F, ela faz isso, né? E a função G, ela faz isso, ó. Tá? Então, se eu quero a G, G composta com F, né? Ou a F composta com G. Então, primeiro aplico a F, depois a G, né? Então, aqui vai ser o quê, ó? G composta com F em X, essa aqui é G composta com F. É igual a X para todo X pertencente a A. Eu tinha colocado trocado, né? E se eu aplico primeiro a G para depois a F, eu comecei a aplicação no B. Então, aqui é para todo X pertencente a B. Beleza, então a definição é essa daí, ó. Deixa eu só apagar aqui para... Depois eu vou explicar melhor isso aqui. Então, se existir essa função G, tal que a composição dessa função com a F é a identidade, ó, identidade, tá vendo? A função é identidade, ó. Quando eu fiz a composição e apliquei num certo valor X, ela não fez nada com esse valor X. Fiz a composição e apliquei no X, ela não fez nada com X. Deixou ele do jeito que estava. Então, se existir essa função G, dizemos que G é a função inversa, aqui é um N, tá? De F. E denotamos a função G, a gente vai escrever ela como um F a menos 1. Tá? Então é a função que faz o caminho inverso. Agora, essa frase, ela é interessante, ó. Se existir. Por que ela é interessante? Ela motiva uma pergunta, tá? Qual é a pergunta que a gente vai fazer? Sempre existe tal função? O que é que vocês acham? Essa função G, ela sempre existe porque eu coloquei na definição ali um se existir. Se ela sempre existe, como garantir a existência dela? E se ela não existe sempre, em quais casos isso acontece, né? Ela não existe. Alguém saberia me dizer? Se ela sempre existe, ou se não, às vezes, em alguns casos, em quais casos? Se ninguém souber responder, vamos pensar um pouco. Elisângela acha que não existe sempre. Beleza. Alguém mais acha que não existe sempre? Vou colocar aqui, ó. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos pegar aqui, gente, ó, uma função simples, né? Não vou nem colocar lei, não vou colocar nada. Só vou colocar o desenho, para a gente tentar entender. Aqui é o meu conjunto A, aqui é meu conjunto B. Conjunto B. Vou pegar aqui, ó, sei lá, 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar aqui, ó, o Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e Ezinho. E aqui eu vou pegar, sei lá, só 3. Vou pegar 3. Sei lá. X, Y e Z. Tá?
Vamos pegar aqui uma f, ó. Vamos pegar aqui uma f, né? E eu vou dizer o seguinte. Essa aqui é a função f. Vou dizer que a f, ela pega o a e leva para o x. Aí ela pega o b e leva para o x também. O x também. Ela pega o c, leva para o y. Ela pega D, leva para o Y também. E o E, ela leva para o Z. Pergunta, F é função? Sim ou não? O que é uma função, né? A função é uma regra, uma lei, um algoritmo que, dado um elemento no conjunto A, permite associar a um único elemento no conjunto B. Foi assim que a gente definiu função, não foi? Como uma relação binária, que você pega um único elemento no conjunto A, né? Você pega um elemento no conjunto A, e essa regra, essa relação, te permite fazer uma associação com um único elemento B no conjunto B. Tá? Então, ó. Então isso aqui é a função, né? É função. Por quê? Ó? Eu peguei o A e levei ele só no X. Não levei o A em dois elementos. Peguei o A e levei só no X. Né? Peguei o B, levei também só no X. O C no Y, o D no Y e o E no Z. Então é função. Né? Porque cada elemento de A foi levado em um único de B. Ah, professor, mas A e B, aqui, ó, os elementos A e B, foram os dois levados no X, não importa. Um foi levado em um, o outro foi levado em um. Ah, foi no mesmo, não tem importância. O que não pode acontecer para ser função é isso, ó. Você pegar aqui um X, sei lá, Z e T, e fazer isso, ó. Porque aí ele não foi no único. Isso aqui não é função. Isso aqui não é função. Porque a minha regra, ela está indecisa. Ou ela vai para o Z, ou ela vai para o T. Mas não pode, ela tem que escolher um só. Lembra que a gente até brincou, ninguém fica segurando vela? É isso aí. Não pode o cara de A se casar com 2 de B é bigamia. Não pode. Beleza? Então isso aqui não é função. Não é função também quando isso aqui acontece, gente, ó. A e B. Você pega aqui, ó, sei lá, 1, 2, 3, 4. Então, X, Y, Z, T. Aqui você pega 1, 2, 3. Aí você pega o X leva no 1, o Y leva no 2, o Z leva no 3. Isso aqui também não é função. Por que não é função? Porque a definição é, dado um, exatamente, sobra elemento em A, né? Sobrou o T. O T não foi em ninguém. Exatamente, gente. Perfeito. Qual é a definição, né? Dado um elemento no conjunto A, essa regra leva ele em um único de B. Poxa, ele levou o T para onde? Em lugar nenhum. Não pode sobrar elemento no domínio. Tá? Então, ligar com 2 não é função e deixar elemento sobrando não é função. Mas se isso acontecer, né, de dois elementos distintos irem parar no mesmo, é função. Por exemplo, ó, f de x igual a x ao quadrado. Você pega no conjunto A menos 1 e 1, os dois vão parar no 1. Né? Porque menos 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Tá? Então, dois elementos distintos foram parar no mesmo elemento. Beleza? Então, isso aqui é a função. Agora, gente, vamos observar a inversa, tá? O que é que a inversa faz? Faz o caminho inverso, né? O nome já diz, função inversa. Então, você pega aqui, ó, o conjunto B agora é o domínio e o conjunto A é o contradomínio. Aí, ó, X, Y e Z. O A foi aqueles caras lá, ó, A, B, C, D e E. Se eu for fazer a inversa, eu tenho que levar os caras de B, né? Agora a seta ela vira o contrário, ó. Ao invés de a setinha estar apontada para cá,
ela fica apontada para cá. Né? Então, como é que vai ficar, gente? De A vai para onde? O A foi para, se o A foi parar no X, o X vai parar onde? No A. Só que o X, gente, ele recebeu flechas do A e do B. Então ele vai junto, ó, pro A e pro B. Isso aqui seria F a menos 1, né? O Y recebeu flechas do C e do D. Então, Y do C e pro D também. E o Z para o E. Pergunta, F a menos 1 é função? Não. Não, né? Opa, gente, perdão aí. Não. Ou seja, nesse caso, a função nem existe a inversa, né? Nem existe. Mas o que ocorreu aqui com a F? Vamos investigar, né? O que ocorreu com a F que eu não consegui encontrar a inversa? Pergunta. Essa função aqui, ó, F é sobrejetiva? Lembra aí do que é sobrejetiva? F é sobrejetiva? E aí, sim ou não? Sim, sim. Sim, né? Sim. Por que sim? Porque o contradomínio da F é igual à imagem, né? O contradomínio é para onde as flechas vão. E a imagem são os elementos que recebem as flechas. O contradomínio é o B todo e a imagem é o B todo. Então, o contradomínio é igual à imagem. Então, ela é sobrejetiva. Pergunta, F é injetiva? Então, F é sobrejetiva? Sim. F é injetiva? Até mudar a cor do piloto aqui para não embolar, né? Não, não. Não, né? Por que não? Porque elementos distintos do domínio é a mesma imagem. Isso, Dela aí. exatamente, perfeito. Então, não, né? Por quê, né? Lembra que para ser injetiva, eu tem que ser uma função 1 a 1, né? Então, um único elemento do domínio vai no único elemento da imagem e não acontece de eu pegar outro cara lá no A e ele ir no mesmo elemento. Não pode acontecer isso que aconteceu aqui, ó. Então, gente, para o caso da função ser sobrejetiva e não ser injetiva, não existe função inversa. Então, vou colocar aqui a observação. Ó. Observação. Vou até colocar de outra cor, porque esse rosa é ruim, né? Vou colocar de azul aqui. Ó. Observação. Se F é sobrejetiva, mas não é injetiva, não existe F a menos 1. Não existe inversa. Tá? Vamos analisar agora outro caso. Que caso é esse? Outro caso. Outro caso. Vamos pegar o caso, né? Que ela seja injetiva, mas não seja subjetiva. Ou seja, a gente troca essas respostas, né? Vamos trocar isso e ver o que acontece. Vamos trocar isso e ver o que acontece. Então, aqui eu tenho o conjunto A. Aqui eu tenho o conjunto B. Que eu tenho, sei lá, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e Ezinho. Aqui eu vou pegar X, Y, Z, T. Então, o A vai para o X, o B para o Y, o C para o Z
o D para o T, o E vai para o V, e vou colocar, sei lá, aqui, ó, outra letra, F não, que é a função, né? H. O H vai para o J, sei lá. Não, H vai para o J não. O H tem que sobrar um, né? Deixa só sobrando um aqui, ó. Pronto, vou fazer assim. Fazer assim, ó. Esse aqui, esse cara ficou sobrando, tá? VW. O W ficou sobrando. Pergunta. F é função? Não. Sim. Sim, né? Por que sim? Porque cada elemento de A foi levado em um único elemento de B. Quem falou não aí concorda agora? Por que F é função? Não é verdade? Porque está no sentido de levar de A para B, né? Isso, a gente está pegando de A para B. Né? Então, é função, porque cada elemento de A foi associado a um único elemento de B. Perfeito, é função. Entendi. Segunda pergunta. F é injetiva? Sim. 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 Por quê? Porque cada elemento do domínio foi levado em um único elemento da imagem. Não aconteceu o que aconteceu no exemplo anterior, né? De você pegar dois caras distintos estarem mandando flechas no mesmo elemento. Cada um atirou sua flecha em um elemento. Ninguém mirou no alvo do outro. Beleza? Então, F é injetiva. Pergunta, terceira pergunta. F é sobrejetiva? Não. Por que não? Porque... A imagem não está igual, né? Isso, maravilha. Ó. Quem é o contradomínio da F? Quem é o contradomínio? O contradomínio é o B, né? É o conjunto para onde estão indo as flechas. Isso. E quem é a imagem? A imagem é X, Y, Z, T, V. Isso aqui, gente, é igual ao conjunto B? Não. Ou seja, gente, ó, diferentes. Diferentes. Então, por isso que F não é sobrejetiva. Vamos analisar agora a inversa. A inversa. Vamos de B para A agora. Aqui está o conjunto B. Aqui está o conjunto A. Aí foi o que a gente fez, né? O B tem X, Y, Z, T. Ó, X, Y, Z, T, V e W. E o A, ele vai de A a E. Então, A, B, C, D, E. Gente, agora acerta ao contrário. O X, ele volta para o A. O X, ele volta para o A. O Y para o B, ó. Se o B foi no Y, o Y volta no B. O Z volta para o C. E assim vai, gente, ó. O T pro D. O V pro E e acabou, né? Porque o W não recebeu flecha de ninguém, então ele não atira em ninguém. Pergunta, isso aqui é F a menos 1, né? F a menos 1 é função? Não. Não, né? Porque aí o elemento não foi levado para A. Isso. Exatamente, gente. Então, ó, F a menos 1 não é função, porque sobrou um cara aqui que não mandou flechas em ninguém. Foi o que a gente estava vendo, ó. Nesse caso aqui, ó. Vou deixar como um rascunho aqui, ó. Foi só a gente pensando, né? Ou seja, gente, para o caso da função ser sobrejetiva e não ser injetiva, a inversa não existia. Para o caso trocado, né, ela ser injetiva,
mas não ser sobrejetiva, a inversa também não existe. Então, vamos conjecturar. Um critério necessário e suficiente para que uma função admita inversa é qual? Qual critério? Que ela seja objetiva. Matou. Então, gente, ó, a gente cria um teorema que é o seguinte: uma função é inversível se e somente se é bijetura. Objetiva, né? Em que a gente está usando uma injetiva, sobrejetiva e objetiva. Então, um critério, se você pegar a função, conseguir mostrar que ela é injetiva, conseguir mostrar que ela é objetiva, com toda certeza ela admite inversa, tá? Esse teorema, eu vou deixar para vocês tentarem provar ele. A prova, né? Não é difícil, não. A demonstração vai ficar como exercício. Depois eu posso fazer, deixar vocês pensarem um pouco, né? E posso fazer também ela exercício. Posso fazer, mas eu vou dar uma dica. Na ida, né? Já que isso aqui é uma equivalência, primeiro você prova, supõe isso e prova isso, depois supõe isso e prova isso. Tem a ida e a volta, né? Na ida, você supõe, ó, suponhamos, né? Que F é inversível. Ou seja, ela admite inversa, tá? Se ela admite inversa, eu quero mostrar primeiro que ela é injetora, depois que ela é sobrejetora. Então, eu vou dar a ideia aqui da injetividade. Então, temos que mostrar que F é injetora e sobrejetora. Tá vendo, gente? Não é objetiva, né? Então, injetiva, vamos trocar aqui, né? Para ficar com a mesma linguagem, não ficar injetiva e injetora. Então, é injetiva e sobrejetiva. Vou fazer a injetividade. Então, injetiva. Vamos provar que é injetiva. Injetiva. Como é que eu mostro que é injetiva? Tenho que pegar dois elementos no domínio e provar dois elementos no domínio, né? E se a imagem for igual, quer dizer que esses elementos são iguais. Ou equivalentemente diferentes, né? Se for pegar dois elementos diferentes, mostro que a imagem é diferente. Então, sejam x1 e x2 pertencentes ao domínio. Vou colocar A, né? Vou dizer que F está de A em B. Então, peguei dois elementos no domínio. Tá? O que é que eu vou fazer, gente? Ó, se F de x1 é igual a F de x2, então, o que acontece? F é inversível. O que é que eu vou fazer? Se F de x1 é igual a F de x2, o que acontece, gente? Ó, se eu calcular F a menos 1 do lado de cá e calcular F a menos 1 do lado de cá, estou usando a hipótese de que ela é inversível. Isso é hipótese, ó. Posso usar F a menos 1 de F de x2. Ou seja, isso aqui é a composição, ó. É F a menos 1 composta com F aplicada em x. Isso é F a menos 1 composta com F aplicada em x. Gente, se F é menos 1 e F são inversas uma da outra, quanto é que dá F a menos 1 composta com F de x? Vamos para a definição. Definição. Uma função é inversa da outra se quando eu componho ela e aplico no x, dá quem? O próprio x. Então isso aqui, opa, aqui é x1, né?
E aqui é x2. Então isso aqui dá x1. E isso aqui dá x2. Ou seja, se eu pego dois pontos, né? Dois elementos do domínio, que têm a mesma imagem, então eles são iguais. Logo, F é injetiva. Pronto. A sobrejetividade. Aqui eu já fiz, ó. Deixei como exercício, mas já fiz a ida. Uma parte da ida, né? Agora falta provar que é sobrejetiva. Aí você pense. Depois falta fazer a volta. A volta é você supor que é bijetiva e mostrar que é inversível. Tá? Então, toma exercício aí para você fazer, né? Suponha que F é bijetiva e mostre que F é inversível. Tá? Deixa você pensar um pouquinho aí como é que faz isso. Tá? Mas tenta aí, é um exercício, você ficar pensando em demonstração e fazendo errado também, isso vai te dando maturidade para você tentar fazer mais coisas. Feito isso, alguém pode perguntar, né? Ok, já entendi que nem sempre uma função tem inversa. Na definição a gente usou ali o se existir. Já vimos que um critério, né? Que é suficiente, né, necessário e suficiente para mostrar, para concluirmos que uma função é inversível, ela ser bijetiva, mas pode surgir uma pergunta, que isso aqui é muito importante. Pergunta. Dada uma função f, de A para B, como encontrar a sua inversa? Tá? Eu tenho uma função. Como encontrar a sua inversa? F a menos 1, melhor, né? De B para A. Como é que eu faço isso? Por exemplo. Exemplo 1. Se eu tenho aqui f de x, ó, sei lá, vou colocar aqui 3x mais 2. Calcule, ou encontre, né? Encontre f a menos 1 de x. Solução. Ó, gente, é simples. É simples. E é o seguinte, ó. Lembra, né, que a gente está fazendo a seguinte associação, né? Aqui eu tenho o conjunto A, aqui eu tenho o conjunto B, aqui eu tenho o x, aqui eu tenho o y, que é a imagem de x. Tá? A f pega o x e joga aqui, né? Então, esse f de x, eu posso chamar de um certo y. É alguém no B. Y igual a 3x mais 2. O processo de encontrar a inversa consiste em você trocar o y por x e isolar o y. Ó, então, primeiro passo, como se fosse uma receita, ó. Troque y por x e x por y. Como é que fica ali naquele caso? Fica x, né? Troquei o y por x e o x por y. 3y mais 2. Fiz o primeiro passo. Quem é o segundo passo? O segundo passo, isole y. Vamos lá. Então, ó, 3y é igual a x menos 2, né? Passei o 2 para o outro lado, mantive o 3y. Agora eu passo o 3 dividindo, ó. Y
é igual a x menos 2 sobre 3. Com isso, você encontra a função inversa, gente. Logo, f a menos 1 de x é x menos 2 sobre 3. Professor, como é que eu sei que eu não estou sendo enganado? Como é que eu garanto que essa função que você me deu é realmente a inversa de f? Alguém saberia me responder como verificar isso? Alguém teria alguma ideia? Tá, então, pergunta, né? Pergunta. Como verificar que f a menos 1 é mesmo a função encontrada? Ninguém? Ninguém sabe responder essa, não? Gente, vamos para a definição. Eu substituiria o número, professor. Botaria 1 na primeira função e depois faria o 1 na outra função para ver se daria inverso. Opa, acho que a ideia de Lucas é boa. A ideia de Lucas é boa, mas eu acho que eu tenho uma ideia melhor. A sua ideia é boa, Lucas, e funciona também. Só que aí você está verificando para um elemento só. Poderia acontecer de haver uma coincidência de nesse número que você pegou, dar certo. Mas e nos outros? Se alguém pegasse o 2 e conseguisse mostrar que não vale para o x igual a 2. Entendeu? Sua ideia foi boa. E está correto. Você poderia igualar as funções? As duas? Acho que não, porque a função f não vai ser igual à sua inversa em geral. Não é igual. Mas vamos retomar a definição para a gente ver o que foi que a gente escreveu lá na definição. Como eu falei com vocês, matemática tem muita coisa que é da definição. Você fica preso ali naquela definição. Eu falei o que aqui, gente? Ó, uma função f, né? Peguei uma função f e disse o seguinte, ó, se existir uma função g tal que a composta dessa função com essa nova der o próprio x, então g é a inversa de f. Então, gente, a maneira de verificar é você fazer a composição e ver que dá a função identidade, ó. Como assim? Vamos calcular aqui comigo quem é f composta com g aplicado em x. Se g, f composta com f a menos 1, né, que a gente escreveu ali. F composta com f a menos 1 de x. Se isso der igual a x, o que é que eu concluo? Se der igual a x, que eu concluo o quê? É inversa? Que ela é inversa. Mas como eu não sei quanto é que vai dar, vamos deixar em branco, vamos fazer a conta. Então, isso aqui fica como? Isso aqui fica f de f a menos 1 de x. Ó, função composta. Estamos retomando, gente, tudo que a gente viu na aula passada. Nas aulas passadas, né? Função composta, injetividade, sobrejetividade, bijetividade. Ok? Estamos retomando. Uma definição puxa a outra. Vamos lá. Quem é f a menos 1? Vou colocar aqui dentro, ó. F a menos 1 é x menos 2 sobre 3. Então, ó, x menos 2 sobre 3. Como f de x é 3 vezes x mais 2, o que é que eu vou fazer, ó? F de x é 3x mais 2. O que é que eu vou fazer? Se aqui é x e aqui também é x, se eu quero calcular x menos 2 sobre 3, eu coloco o x menos 2 sobre 3 aqui no lugar de x, né? Então fica como? 3 vezes. No lugar do x, vou colocar x menos 2 sobre 3. Mais 2.
Alguém não entendeu o que eu fiz aí? Tá tranquilo? De boa, né? Gente, Você nomeou a inversa como x, não foi, professor? E substituiu lá. eu nomeei a inversa como x menos 2 sobre 3, né? Peguei aqui, ó, já que f é menos 1 é x menos 2 sobre 3, eu substituí aqui no lugar da f é menos 1. Aí peguei aqui, ó, e estou substituindo no lugar do x. Ok? Certo. Maravilha, então. Pronto, gente. Então, como é que fica? Posso cancelar esse 3 com esse 3? Sim, né? Ficou x menos 2 mais 2. Posso cancelar aqui. Ou seja, isso tem igual a x. Ó. Ou seja, gente, eu fiz a composição e deu identidade. Quando eu apliquei num certo x, ela preservou aquele número. Ficou claro aí, gente? Como é que a gente verifica que uma função é uma inversa da outra? Vamos fazer agora o contrário. Vamos fazer f a menos 1 composta com f e aplicar em x. Se realmente for inversa, tem que dar x. Vamos ver? Isso é f a menos 1 de f de x, pela definição de composição. Ou seja, gente, ó, f a menos 1 é isso aqui. E f é 3x mais 2. Então fica como aqui, ó. Fica f a menos 1 de f de x é 3x mais 2. Deixa eu melhorar aquele 3, né? 3x mais 2. Ou seja, gente, se f a menos 1 de x é x menos 2 sobre 3, f a menos 1 de 3x mais 2, ó, no lugar do x, a mesma coisa. Eu coloco 3x mais 2. Então fica como aqui, ó. 3x mais 2, daqui, menos 2 sobre 3, ó. Cancela isso. Fica 3x sobre 3. Cancela isso. Dá x, ó. Ou seja, quando eu componho, independentemente da ordem, se eu boto f na frente e f menos 1 depois, ou se eu coloco f menos 1 na frente e f depois, ele preserva. É a identidade. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Que aí vai ficando mais claro, né? Exemplo 2. Sei lá, vou colocar aqui, ó. Encontrar. Vou colocar uma função mais difícil, né? Encontrar f de x. Encontrar f a menos 1 de x. Sendo f de x igual, vou pegar aqui, sei lá, x menos 3 sobre x menos 2. De novo, gente. Me ajuda aqui, ó. O que é que eu faço? Primeiro passo. Vamos retomar o exemplo anterior. Primeiro passo, trocar y por x. E x por y. Então fica como aqui é y, né? Então, y é igual a x menos 3 sobre x menos 2. Então, depois do primeiro passo, fica como? Né? X é igual a y menos 3 sobre y menos 2. O que a gente tem que fazer agora? Então, esse aqui foi o primeiro passo, né? Primeiro passo. Segundo passo agora, ó. Isolar o y. Então, ó, vamos usar aqui meios igual a extremos, né? Então fica x que multiplica y menos 2 é igual a y menos 3, né? Esse vezes 1 é igual a esse vezes x. Então, distributiva. Então, xy menos 2x é igual a y menos 3. O que é que eu faço para isolar o y agora? Alguém tem alguma ideia? Tem que deixar y igual Evidência. a alguma coisa. Isso, maravilha, né?
Vou passar o y para cá, fica xy menos y é igual a 2x menos 3, né? Aí boto o y em evidência, fica x menos 1 é igual a 2x menos 3. Perfeito. Ou seja, y é igual a 2x menos 3 sobre x menos 1. Então, essa, gente, ó, é a inversa. Essa é a inversa dessa função. Tá? Então, ó, logo, f a menos 1 de x tem que ser igual a 2x menos 3 sobre x menos 1. Acabou a questão. Se eu pedir para você fazer isso na prova, fez isso, acabou, gente. Eu estou fazendo a verificação para vocês se convencerem de que realmente essa função é a inversa daquela função inicial. Então, vou colocar aqui, ó. F de x foi quem? X menos 3 sobre 2. Não, x menos 3 sobre x menos 2, né? X menos 2. E f a menos 1 foi 2x menos 3 sobre x menos 1. Maravilha. Então, gente, o que acontece, né? Vamos calcular f composta com f a menos 1. E aplicar isso em x. Se realmente a nossa conta estiver certa, isso tem que dar x. Se não der x, tem alguma coisa errada. Vamos ver. Então, isso vai ser o quê? Isso vai ser f, pela definição, né? F de f a menos 1 de x. Tá? Isso vai ser, então, f de... Quem é f a menos 1? 2x menos 3 sobre x mais 1. Então, 2x menos 3 sobre x menos 1. Quem é f disso? Então, se f de x é isso, eu troco o x por isso aqui tudo, ó. Então, fica o que ali, ó? 2x menos 3 sobre x menos 1 menos 3, né? No lugar do x, eu coloquei isso aqui tudo. Sobre 2x menos 3 sobre x menos 1, né? Menos 2. No lugar do x, troquei por isso aqui tudo, tá? Só foi isso que eu fiz. Pronto, gente. MMC em cima. Vou colocar até aqui embaixo mesmo. MMC em cima dá o quê? 2x menos 3. X menos 1, né? Aí fica 3. X menos 1, maravilha. Tudo isso sobre 2x menos 3. X menos 1 menos 2 que multiplica x menos 1. Posso cancelar isso com isso, não posso? Porque vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, esse vai para cá para cima, ó. Aí vai cancelar, ó. Então, já vou cancelar direto. Beleza? Só colocar esse igualdade no lugar certo. Então, gente, como é que fica aqui, ó? Vamos continuar aqui. 2x menos 3 menos 3x mais 3. Ó, menos 3x mais 3. Mesma coisa aqui, ó. 2x menos 3 menos 2x mais 2. Acabou, né? Porque menos 3 mais 3 cancela. 2x menos 3x dá menos x. 2x menos 2x cancela. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos por menos dá mais. E x por 1 dá x. Então, depois que eu substituir, ó, deu a própria x. Vamos fazer agora o contrário. Vamos calcular, eu calculei f composta com f a menos 1. Vamos calcular agora f a menos 1 composta com f em x. Isso é o quê? Isso é f a menos 1 de f de x, pela definição.
Isso é f a menos 1 de... Quem é f de x? X menos 3 sobre x menos 2. Isso é igual, então, aqui, ó. No lugar de x, aqui, na f a menos 1, no lugar de x eu boto x menos 3 sobre x menos 2. Então fica como aqui, ó. 2 x menos 3, x menos 2, né? Menos 3 sobre x menos 3 sobre x menos 2 menos 1. Tá? No lugar do x aqui, gente, ó, eu coloquei o x menos 3 sobre x menos 2, que é a função f. Mesma coisa, gente, ó. Distributivo aqui, né? Fica 2x menos 6. Mesmo esse aqui, então fica menos 3x menos 2, né? Multipliquei aqui. Aí vai ficar como, né? X menos 3 menos 1, que multiplica x menos 2. Já cancelei o x menos 2, né? Direto aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar que eu volto e faço mais passo a passo. Mas é só conta aqui mesmo. O que eu fiz é o seguinte, né? Tirei o MC, sobrou o x menos 2 aqui embaixo, igual eu fiz aqui, ó. Sobrou o x menos 2 aqui e x menos 2 aqui. Aí cancelei. Deixei esse sobre esse. Beleza aí? Então, como é que fica isso? Aqui fica 2x menos 6, menos 3x mais 6. Mesma coisa, ó. X menos 3, menos x mais 2. Tá? Cancela aqui. Cancela aqui. 2x menos 3x dá menos x. Menos 3 mais 2 dá menos 1. De novo, temos x. Ou seja, de fato, essa função é a inversa dessa. E essa é a inversa dessa. São inversas entre si. Beleza? Então, gente, é isso.